Salve galeríssima, tudo bem? Rui aqui. Eu decidi fazer um pequeno especial aí de 10 inscritos, 10 só, não 10.000. Então, muito obrigado às 9 pessoas que se inscreveram, porque uma sou eu. Ah, então, esse é um vídeo que eu já queria fazer faz algum tempo. Imagino que muitos de vocês já conheçam, já ouviram falar do Olavo de Carvalho. E ele escreveu esse livro chamado Jardim das Aflições, depois virou filme. E no livro tem uma passagem bem interessante que eu demorei muito para entender, que é sobre o George Cantor, que é esse matemático aqui. Então, como eu gosto de matemática também, eu decidi tratar dessa passagem hoje com vocês. O Cantor, essa é a grande descoberta que ele fez, é de um argumento que ele faz assim, ele pega os números naturais, 1, 2, 3, 4 por diante, e ele fala assim, bom, se eu multiplicar esses números por 2, aí eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, e eu tenho os números pares só. Ele falou, bom, para cada número natural eu tenho um número par. Então, o 1 vai dar no 2, o 2 vai dar no 4, no 3 vai dar no 6. Então, se para cada número inteiro tem um natural, quer dizer que tem tantos números, desculpa, inteiros não, naturais, tem tantos números naturais quanto pares, quer dizer que o conjunto dos números pares, os números naturais e os pares têm o mesmo tamanho. Quer dizer, existem tantos números inteiros quanto números naturais quanto existem pares. E aí isso seria uma crítica ao quinto princípio de Euclides, que também é uma lei metafísica, digamos assim, que é que o todo é maior que a parte. E assim, existem algumas coisas interessantes no trabalho do Cantor, que por exemplo, essa relação que chama relação bionívoca, ela não existe, por exemplo, eu acho que existe entre os números naturais aqui e os racionais, eu acho que dá para traçar, mas não dá para traçar, por exemplo, com os números naturais e os reais, todos, né? Então, dá para você fazer comparações entre os infinitos desses conjuntos, sabe? Mas essa ideia de você dizer que a parte é do mesmo tamanho do todo é muito estranho, porque a nossa intuição é como se você chegasse, para traçar o conjunto dos pares, é como se você chegasse nos números naturais e se fosse riscando os ímpares. Então, tipo, obviamente tem que ser menos pares do que naturais. Embora esse argumento do Cantor, existe uma relação que é interessante, que é real num certo sentido, mas vamos ver o argumento que o Olavo faz no livro contra essa ideia. Primeiro ele começa falando da diferença, ele só passa por cima entre infinitos potenciais e atuais. E segundo Olavo, o argumento do Cantor precisa que os dois conjuntos sejam infinitos atuais, mas Aristóteles tinha dito que nenhum infinito quantitativo, como por exemplo os inteiros ou os pares, é atual. E por isso assim, fica essa questão em aberto. Você concorda com Aristóteles? Você poderia já refutar o argumento dele nisso? E eu não entendo muito dessa questão. Mas você pode refutar o argumento do Cantor mesmo assumindo que eles sejam infinitos atuais. Então, quer dizer, essa questão do Aristóteles seria uma primeira refutação, mas daria para fazer uma outra também. Então, o que ele vai falar sobretudo é a diferença entre signo e número. Então, por exemplo, signo é os símbolos, os desenhos que a gente faz para representar os números. E os números são as quantidades reais. Então, podemos pensar assim. Imagina que tem uma escada, isso aqui são escadas, tá? Eu só coloquei os números, mas, por exemplo, aí tem uma pessoa subindo aqui do primeiro para o segundo, depois para o terceiro, quarto, quinto, sexto. E na mesma velocidade tem uma pessoa subindo numa outra escada que a gente escreveu só os números pares, 2, 4, 6, 8, 10, 12. E a questão é o seguinte, se a pessoa tá, sei lá, aqui, ela fala, eu tô no degrau número 10. Você não, você sabe que a pessoa não subiu 10 degraus. Sabe que ela só subiu 5. Enquanto que nessa escada você sabe que se ela falar que ela tá no quinto, ela andou os 5 degraus. E esse é o que o Olavo vai falar que
quando o Cantor coloca só os pares, no fundo ele está fazendo a série dos inteiros de novo. Ele fala que é só um argumento verbal. Porque olha só, se quando o cara falar pra gente que ele andou 12 degraus, e a gente fala, 12, mas é de 2 em 2, a gente está contando de 2 em 2, né? Ou a gente numerando os degraus de 2 em 2, o primeiro é o 2, o segundo é o 4, assim por diante. Então, 12 ele está no sexto, 10 ele está no quinto. Então, quer dizer, não tem o número que está escrito, o signo não representa mais a quantidade, certo? O signo não tem mais a ver com o número. E aí, por exemplo, quando o cara fala que ele está, vamos pegar outro número, no sexto, ou no degrau de número 6, 6 é um número par, mas esse cara está indo de 2 em 2, quer dizer, ele está no degrau de número 6, mas ele subiu 3, né? Isso que o Olavo vai falar, que olha, 6, esse signo aqui, que tem a bolinha embaixo, todo em cima, ele é par quando você está nessa escada aqui, indo de um em um. Quando o degrau que está escrito 6, na verdade é o terceiro, ele não é par, ele é ímpar. Quer dizer, entende? Eu só tenho a impressão. Vamos fazer assim. Imagina que eu tenho duas pessoas agora subindo nessa escada aqui da esquerda. Aí uma vai de um, depois pro 2, depois pro 3, e a outra vai subindo, ela é mais alta, ela vai de um degrau, só nos pares mesmo. Aí beleza, aí você vê que ela tá indo muito mais rápido do que você. Por quê? Porque ela realmente ela tá pisando em menos degraus. Eu só tenho a impressão de que existe a mesma quantidade de pares e de ímpares quando eu mudo, quando ao invés de escrever um, eu escrevo dois, quer dizer, eu escrevo a série dos naturais, desculpa, estou confundindo naturais com inteiros, desculpa. Os naturais, ah, quando eu reescrevo ela em que o 2 não significa 2, significa um, que o 4 não significa 4, significa 2, e por isso mesmo eles não são mais pares, porque, entende? Agora o 6 é 3 e 3 é ímpar, entendeu? Então esse é o argumento que ele dá, que tipo, ele fala que é um argumento verbal, né? Porque agora 6 é 3 e não 6. E aí, quer dizer, como essa série dos naturais é a mesma dessa, então, quer dizer, ele só está comparando ela com ela mesma, beleza? É só isso mesmo, espero que tenham gostado. Comenta aí se você conhece o Olavo, conhece o livro, se você tinha ouvido falar já tinha ouvido falar do Cantor, por exemplo. Muito obrigado, valeu.